Muito bem, dando continuidade à preparação para a certificação CFG, o tema de hoje é Teoria Moderna de Carteiras e Precificação de Ativos. É um tema muito importante, 15% da sua preparação, 15% da prova da CFG e que vai se refletir também na prova da CGA. Historicamente, tem por volta de 70% de acerto, segundo o último levantamento da Ambima de 2023. E esse tema vai se dividir em duas partes. Vamos falar aqui primeiramente sobre teoria da utilidade, fronteira eficiente, beta, e na segunda aula sobre alguns modelos especificamente. Então, primeiro ponto, teoria da utilidade esperada. Ela é utilizada na economia para questões de consumidor, mas aqui com relação à CFG, com relação a investimentos, trata-se principalmente com relação à tomada de decisão do investidor racional, quando eu trato de retorno e risco. Então, o que deve se ter em mente é que o investidor racional, ele sempre vai buscar o maior retorno em busca do menor risco, tendo as melhores informações dentro de uma carteira ou de diversas carteiras. Ele vai buscar aquela que lhe dê o maior retorno, tendo aí o menor risco. Então, é a teoria da utilidade esperada. Ela traz essa noção de que os investidores são racionais e que são avessos ao risco. É um pouco diferente da noção lá quando se fala de finanças comportamentais, que ele vai contra um pouco essa teoria do investidor racional. E exemplificando graficamente essa questão do investidor racional, quando eu tenho vários investimentos e eles trazem o mesmo risco, eu tendo a escolher aquele que dá o melhor retorno. Da mesma forma, aqueles que têm o melhor retorno, eu escolho aquele que dá o menor risco. Basicamente, essa é a noção do investidor racional. Muito bem, aí para fixar essa questão, trouxe aqui para fixar esse tema, trouxe aqui uma questão de prova, que sempre cai nas questões, nos exames da CFG. E aí, às vezes, a pessoa se confunde porque acha que tem que fazer um monte de cálculo, fazer cálculo de fórmulas aqui, etc. Não é nada disso. É simplesmente aplicar aquele gráfico. E como é que eu aplico aquele gráfico? Então, na prova, quando eu fiz a prova, eu recomendo que todo mundo faça. Tem lá o papel, o caderninho, lápis e papel. Põe lá um gráfico, escreve lá o gráfico e anota os valores que são colocados. Então, aqui eu tenho um retorno das carteiras, retorno 8, 10 e 14, retorno 8, 10 e 14, desvio padrão 10, 17 e 19, e eu faço o gráfico para saber aonde estão localizadas essas carteiras. E a partir daí, eu consigo saber que carteira está melhor, que carteira domina a carteira seguinte. O que quer dizer dominar? Que carteira eu vou escolher em relação à outra. Ok? Então, a carteira 1, por exemplo, a carteira 1 ela dá o retorno de 8%, tendo o risco de 14%. E aí é importante ter essa questão da denominação de desvio padrão, saber que desvio padrão sempre é risco. Risco é desvio padrão. Então, cuidado com a sua nomenclatura. Então, baseado no princípio da dominância, apenas no princípio da dominância, tá? Nós temos aqui que a carteira 1, ela está situada aqui, a carteira 2, com o retorno de 10 e o risco de 14 está situado aqui, a carteira 3, retorno de 14, risco de 19 está situado aqui, e a carteira 4, retorno de 14, risco de 17. E aí, o que é que o investidor racional vai escolher? Bom, o que dá para comparar é a carteira 1 com a 2 e a 3 com a 4. Eu não consigo comparar 1 com 3, 2 com 4 e vice-versa. Não dá para comparar pelo princípio da dominância. Lá na frente vocês vão ver outros tipos de fórmula de quocientes que eu consigo fazer esse tipo de comparação. Mas no momento eu estou olhando apenas o princípio da dominância, que o princípio da dominância trata apenas de risco e retorno. Mesmo risco, mesmo retorno, eu consigo fazer essa escolha.
Bom, então, que conclusões posso tirar aqui? Comparando a carteira 3 com a 4, elas têm o mesmo retorno. Eu vou escolher a que tem o menor risco. Então, eu vou preferir a carteira 4 em relação a 3. Em relação à carteira 2 e a carteira 1, elas têm o mesmo retorno. Se elas têm o mesmo retorno, eu vou escolher a que tem o menor risco. Então, a carteira 4 domina a carteira 3 e a carteira 1 domina a carteira 2. Certo? A carteira 2 domina a carteira 1 porque tem o maior retorno. A carteira 2 domina a carteira 1 e a carteira 4 domina a carteira 3. Então, a alternativa correta é a letra D. E aí, trazendo outro conceito, que é a fronteira eficiente de Markowitz. Então, Markowitz ele tem essa noção da questão da diversificação. Então, quando eu tenho diversos ativos com riscos diferentes, eu consigo ter o mesmo risco com menor retorno. Então, dentro daquela noção, evoluindo a noção de risco e retorno, eu consigo procurar ativos que tenham menor risco e que tenham mais retorno, mas isso tem um limite. E esse limite é a fronteira eficiente. Então, eu vou procurar carteiras com maior risco e que tenham um maior retorno e que tenham menor risco. Eu posso até procurar, posso até encontrar em algum momento, mas essa é uma carteira inatingível a longo prazo. Idealmente, eu vou encontrar carteiras nessa fronteira eficiente. Se eu tiver com uma carteira com um risco menor, com um risco maior, com retorno menor, com risco maior, eu estou sendo não eficiente, eu estou sendo ineficiente. Então, essa é a noção da fronteira eficiente de Markowitz. E aí eu posso chegar a um momento que eu consigo ter uma diversificação. Então, a ideia de Markowitz é a ideia de diversificação. Então, eu tenho carteiras com riscos e retornos, eu tenho ativos com riscos e retornos diferentes. E se eu consigo combinar esses ativos que tenham diferentes correlações baixas, baixa correlação, então eu consigo ter um menor risco da carteira. E como é que isso acontece? Eu aplicando essa fórmula aqui, que é a fórmula de diversificação de ativos, consigo ter uma baixa correlação. Com uma baixa correlação eu consigo reduzir o risco. Então, trouxe aqui um exemplo que funciona da seguinte forma. Então, eu tenho um ativo 1, que o risco do desvio padrão é 20, e no ativo 2 o risco do desvio padrão é 25, mas a correlação entre eles é 0,5. Ou seja, o retorno conjunto deles acaba sendo menos arriscado. O risco conjunto deles acaba sendo menor quando eu tenho ambos na carteira, porque a correlação deles é baixa. A correlação é abaixo de 1. Tá? E a correlação você consegue ver lá no assunto de estatística. Então, quando a correlação é menor e eu tenho esses mesmos ativos na carteira, esse risco ele cai. Então, nesse exemplo, eu coloquei na minha carteira 60% do ativo 1 e 40% do ativo 2. Então, aplicando essa fórmula, eu consigo chegar a 19% de risco, porque eu fiz a correlação. E essa fórmula é importante porque ela sempre cai nas provas de CFG. E a melhor forma de decorar essa fórmula é fazendo por partes. Então, essa fórmula tem 3 partes e você tem que somar essas partes. Então, a primeira parte é o peso do primeiro ativo ao quadrado vezes a variância que é o desvio padrão ao quadrado. Então, você sempre vai ter aqui isso ao quadrado, mais o segundo ativo,
Mesma coisa, o peso ao quadrado vezes o desvio padrão ao quadrado. Então você vai ter essas duas partes, sempre vai ter essas duas partes, aí já fica fácil decorar. A segunda parte é 2 vezes tudo. O que é 2 vezes tudo? O peso de um, o peso do primeiro, o peso do segundo, risco do primeiro, risco do segundo e a correlação entra aqui. Então aqui é que vai dar o grande peso no final, a grande variação que vai ser a correlação, que é, no caso aqui é 0,5. Então se a correlação aqui for baixa, ela vai reduzir tudo isso aqui. Se a correlação for alta, ela vai subir tudo. E aí no final tira a raiz. Então é muito importante decorar essa fórmula para a sua prova. Mas no final é isso aqui. Veja aqui, se eu aplicar apenas nesse ativo, eu vou ter um risco de 20. Se eu aplicar apenas nesse, eu vou ter um risco de 25. Mas se aplicando nele conjuntamente, meu risco cai para 19%. É isso por hoje. Obrigado.